Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana. Vou falar um pouquinho agora sobre o trabalho de parto pré-termo. Então, o que que é um pré-termo? A gente vai ter o pré-termo quando a gente tem um RN com idade gestacional superior a 22 semanas e inferior a 37 semanas. Se a gente tem ele superior a 37 semanas, a gente pensa já em um bebê a termo, então ele não precisa desses cuidados extras que esse RN que a gente vai conversar aqui hoje precisa. O risco perinatal é muito elevado por causa de quantidade de custos financeiros, né? E aquele cuidado emocional e social também é muito importante. Então, são necessárias muitas medidas preventivas para a gente evitar esse trabalho de parto pré-termo. Alguns fatores de risco que sozinhos ou associados aumentam muito a chance de um parto prematuro vão ser gemelaridade, alguns tipos de infecção, como vaginose, infecção periodontal, mas principalmente a do trato urinário, alguns hábitos de vida, como álcool, crack e até outras drogas também, e até hábitos emocionais, como o estresse, podem auxiliar assim, nesse trabalho de parto antes do tempo esperado. Algumas anomalias uterinas, um pré-natal inadequado e história prévia de trabalho de parto prematuro. Como que a gente faz um diagnóstico, então, de um trabalho de parto, seja ele qual for? As contrações, elas vão ser regulares, a gente vai ter um apagamento do colo em pelo menos 80% e uma mudança progressiva do colo, também associada a uma dilatação maior que 2 centímetros. Se a gente tem todos esses parâmetros juntos, a gente considera um trabalho de parto, independente de qual seja. Algum diagnóstico diferencial desse trabalho de parto pode ser um falso trabalho de parto, que eu vou explicar logo mais o que que é, o descolamento prematuro de placenta e uma placenta prévia. Agora, diferenciando um pouquinho o trabalho de parto adequado na idade que a gente. O trabalho de parto é verdadeiro de um trabalho de parto falso, o que, que a gente tem? O trabalho de parto falso, ele vai ter contrações irregulares, contrações com intensidade variável, dores abdominais e não sacrais, como a gente considera mais no trabalho de parto efetivo. O deambular não exerce efeito, então não vai aumentar a quantidade de contrações no trabalho de parto falso. E o esvaziamento e dilatação, se eles estiverem presentes, não vai progredir ao longo do tempo, como esperado em um trabalho de parto propriamente dito. Quais são as condutas, então? A primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar o feto. Depois que o feto e a mãe. A avaliação do feto a gente pode fazer por ausculta, ultrassonografia, todos esses exames vão falar pra gente se ele tá bem ou se ele está em sofrimento. E a avaliação materna, a primeira coisa que a gente faz é um exame especular pra gente ver as condições do colo, as condições cervicais, para afastar infecções cérvico-vaginais, para ver se tem eliminação de líquido e ou presença de sangue. Exames complementares, eles são importantes para a gente ver se tem uma patologia associada, como uma infecção do trato urinário, ou qualquer outro tipo de infecção, para a gente ver se tem uma causa desse trabalho de parto, para a gente conseguir conduzir melhor a nossa gestante. Então, urina rotina, grande gota, urocultura, hemograma e proteína C reativa para rastreio infeccioso, e também vai depender da clínica daquela mulher. E sempre a gente vai avaliar a necessidade de tocólise ou de parto imediato, de acordo com as necessidades da mãe e do bebê. A gente pensa isso em conjunto e toma essa decisão. Então, a terapia uterolítica, a gente vai ter a inibição da contratilidade uterina. E por que que a gente faz isso? Na verdade, a terapia uterolítica, ela não evita o parto prematuro, e sim ela adia por pelo menos ali uns 48 horas para a gente conseguir fazer o corticoide antinatal para maturação do pulmão desse neném. Então, se a gente consegue essa terapia, a gente consegue fazer essa maturação do pulmão, o bebê com certeza vai nascer melhor. A gente também consegue fazer uma transferência desse gestante para um setor especializado. E a gente tem que lembrar também que existem contraindicações. Alguma dessas contraindicações: síndromes hipertensivas graves, descolamento prematuro de placenta, alguma outra hemorragia grave, preferencialmente, morte fetal, infecção intraminiótica, anomalias fetais graves incompatíveis com a vida, comprometimento do bem-estar fetal e rotura prematura de membranas ovulares. Essa parte é muito importante a gente lembrar, que o trabalho de parto em si, ele não está associado com a rotura das membranas ovulares, mas a partir do momento que a gente tem uma rotura dessas membranas, a gente não pode forçar, entre aspas, que o recém-nascido, o bebê, né, no caso, que ainda tá intraútero, fique mais lá dentro, porque prolifera, pode ter mais condições de infecção,
então a gente não pode fazer o corticoide, a terapia uterolítica nesses casos. Então, quando que a gente vai fazer? A dilatação, ela tem que estar menor que 3 centímetros. Porque se a gente tem uma dilatação avançada, ou seja, maior que 3 centímetros, quer dizer que o trabalho de parto, ele já tá em avanço. Então, isso diminui muito a chance da terapia ser eficaz. O esfaciamento não pronunciado, igual eu falei da questão das membranas ovulares, a idade gestacional tem que ser entre 22 e 34 semanas, porque a partir de 34 semanas, o pulmão daquele bebê já é maturado. Então, não precisa do corticoide antinatal. Então, não faz sentido a gente querer prender aquele bebê lá de algum jeito, para não fazer nada por ele ou pela mãe. Ele já seria do mesmo jeito. E a ausência das contraindicações faladas anteriormente. A tocólise, então, a medicação de primeira linha que a gente vai usar é a nifedipina. Nifedipina, a gente vai fazer a dose de ataque e de manutenção. A dose de ataque, 10mg via oral, de 20 em 20 minutos, no total 30mg. E manutenção, de 10 a 20, isso vai depender do profissional e até da gestante. Via oral, de 4 a 6 horas e manter de 48 a 72 horas. E alguns cuidados. A gente sempre tem que avaliar a hidratação da paciente, porque esse é um medicamento hipotensor. E além da hipotensão, que é um dos efeitos colaterais, ela pode ter taquicardia, flushing e acefaleia. A gente tem que evitar essa medicação em pacientes cardiopatas, desidratadas ou hipovolêmicas, né? E com uma função hepática alterada. Agora falando um pouquinho sobre o corticoide antinatal, a idade gestacional que a gente faz ele é de 24 semanas a 33 semanas e 6 dias. Então, a partir de 34 semanas, a gente não faz mais nessa mãe para maturar o pulmão. Ela deve ser administrada em todos os pacientes em tocólise, então em terapia uterolítica, né? Contraindicação somente na presença de infecção intrameniótica e previne complicações. Então, síndrome de desconforto respiratório, enterocolite necrotizante e também a morte neonatal. Qual medicação que a gente usa de primeira linha? Aqui é o fosfato de betametasona, mas a gente tem outras alternativas também, como a dexametasona. Então, a gente usa o fosfato de betametasona, 12mg intramuscular a cada 24 horas, no total de 2 doses. Então, a cada 24 horas a gente faz uma dose, total de 2 doses. Isso aqui é muito importante a gente lembrar, que se na persistência dos riscos de parto pré-termo e a gravidez se mantenha, sugere-se uma nova dose de corticoide na iminência do parto, sempre uma semana após o primeiro esquema, com metade da dose realizada. Agora um pouquinho sobre a neuroproteção fetal. Quando que a gente vai fazer? Essa mulher, então, ela tá em um trabalho de parto pré-termo, mas ela tá ali até 32 semanas, a gente vai proteger o sistema nervoso central desse bebê a partir do sulfato de magnésio. A gente vai fazer um ataque, então 4 gramas intravenosa, e vai fazer uma manutenção de 2 gramas por hora em bomba de infusão contínua, por no máximo 24 horas. Aqui estão as referências. Muito obrigada.